Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma armadilha na defesa dos três cavalos que começa aqui com E4, E5, cavalo F3 ameaçando o peão de E5, cavalo C6 defendendo o peão e aqui, ao invés de você jogar o mais comum, né, a italiana ou a Ruy Lopes trazendo aqui o seu bispo, você vai jogar um movimento profilático, né, um cavalo C3 defendendo aqui o seu peão de E4 antes mesmo dele ser atacado. E aqui, seu oponente entrará na variação de Steinitz, que é quando se fianqueta o bispo negro, beleza? Então, ele joga G6 com a intenção de posteriormente jogar bispo G7 e aqui, né, você irá jogar D4. Qual é a ideia do movimento D4? Bem, se você deixar o seu oponente jogar bispo G7, esse D4 não vai vir tão cedo. Essa quebra do centro aqui não vem porque o bispo em G7, né, vai exercer um controle sobre toda a diagonal. Vendo que o seu oponente, né, quer fianquetar o bispo, essa quebra cedo de D4 é muito importante para as brancas e é o que eu recomendo que vocês joguem, né? Aqui, as negras obviamente vão tomar o peão, porque caso elas não tomem, né, joguem, por exemplo, um bispo D7, você tem a possibilidade de trancar a posição para sempre, e aqui esse bispo vai ficar olhando para esse peão por muito tempo na partida aqui de maneira bem passiva. Então, e por D4, você aqui não vai capturar o peão de D4, beleza? Você vai jogar aqui, ó, cavalo D5. E aí você tá se perguntando, poxa, mas por que eu não capturei de volta? Bem, eu já disse aqui nesse canal antes e eu vou repetir, a coisa mais importante do xadrez não é material, é atividade, beleza? Com esse movimento cavalo D5, você cria uma série de problemas para o seu oponente. Ele agora vai ter problemas de desenvolvimento aqui na ala do rei. Digamos, por exemplo, que vem um cavalo F6. Agora, após cavalo F6, você tem uma cravada muito chata aqui na dama do seu oponente. E aí você está ameaçando aqui jogar E5 no futuro e que seu oponente perca esse cavalo, beleza? Porque você já tem um ataque em cima dele. Então, aqui com o cavalo D5, o seu oponente não tem nenhuma maneira óbvia de chutar o cavalo, né? O cavalo presente aqui em C6 impede que o seu oponente jogue peão C6 para chutar o cavalo e eventualmente com toda a atividade que você consegue, tendo esse cavalo central muito forte, você irá, né, recuperar esse peão de D4 sem grandes problemas, sem ter muita pressa. Então aqui dentro da mainline ainda bispo G7, né, podendo aí trazer um desenvolvimento de cavalo mais para o futuro. E aqui você tem esse golpe bispo G5 ameaçando a dama que no momento está presa. Aqui, idealmente, o seu oponente defenderia essa ameaça voltando aqui o cavalo que está em C6 para a casa E7, né, cobrindo aí o ataque e ficando numa cravada chata, mas liberando a possibilidade de posteriormente jogar C6. Porém, mover a mesma peça na abertura duas vezes é raro, portanto, o seu oponente pode e muito provavelmente vai jogar aqui um cavalo G7 que dá a vantagem às brancas, beleza? Porque agora você pode recuperar o seu peão aqui em D4. E aqui as negras devem aceitar que você ganhou um peão, beleza? Que, por exemplo, as negras precisam lidar com a cravada, né? Expulsar o seu bispo, forçar você a fazer alguma decisão e não capturar de novo aqui o peão em D4, né? O cavalo em D4, perdão. Por quê? Por mais que duas peças estejam atacando aqui, caso as negras caiam no erro de jogar bispo por cavalo em D4, aqui você tem esse brilhante dama por D4. Qual é a ideia desse sacrifício de dama? É a ideia de que agora que o bispo não mais está defendendo esse cheque de cavalo aqui em F6, após cavalo toma D4, você tem um mate em 2 aqui, que eu tenho certeza que você encontrará
que é cavalo F6 cheque, após rei F8 você tem cheque mate ali no rei, no cantinho com direito a sacrifício de dama brilhante, viu? Mas não se preocupe nessa posição, mesmo que o seu oponente não capture de bispo o seu cavalo, né? Caso ele, por exemplo, capture de cavalo, isso também é um erro porque aqui a dama está presa, beleza? Então aqui nessa posição você já está bem dominante, né? Porque o seu oponente resolveu defender aqui a cravada da dama com o cavalo que estava em G8 ao invés do cavalo que estava em C6, beleza? Então essa posição aqui já é extremamente dominante para as brancas. O que as negras deveriam fazer é lidar com a cravada aqui, jogando, por exemplo, um F6 e aceitando que estão piores, né? Porque aqui você vai ter que entregar o cavalo, ganhar o peão e você mantém a cravada, mas aqui você não tem nenhuma maneira tão óbvia de converter aqui, por exemplo, após torre F8. Mas dá para ver que essa posição aqui, ela é bem dominante aí para as brancas, beleza? Então se você costuma jogar aí a defesa dos 3 cavalos e de vez em quando o seu oponente joga Steinitz, fianquetando o bispo para G7, fique atento porque agora você pode ganhar muitas partidas tendo aí um plano de desenvolvimento bem legal, onde você bota o seu cavalo em D5, né? Entrega esse peão e ganha muita atividade em troca. Eu espero que você tenha aprendido algo novo. Caso você tenha, por favor, se inscreva no canal, deixa aí um comentário falando o que você achou do vídeo. E um abraço, pessoal. Até a próxima.